oração que eu esqueci. Senhor, proteja as nossas dúvidas, porque a dúvida é uma maneira de rezar. E ela é quem nos faz crescer, porque nos obriga a olhar sem medo para as muitas respostas de uma mesma pergunta. Podemos sentar. Companheiros, os trabalhos de hoje estão dedicados a discutirmos uma ênfase nesse edital e fazemos um primeiro seminário de instrução votária para novos associados. Inicialmente, quero agradecer ao companheiro Coronel Semer, presidente desta casa, pela cessão das instalações, dessas ótimas instalações do nosso trabalho. Muito obrigado. Prazer que temos. Companheiros, esse ano foi incluído como uma das ênfases para ser cumprida pelos nossos clubes a ação, pelo menos uma ação de cada clube, na prevenção ou no combate aos efeitos do consumo de drogas. Por que o distrito colocou isso como ênfase? Porque a questão da droga, ela vem tomando uma dimensão gigantesca na nossa sociedade. Talvez hoje não tenhamos um problema de tão grande importância quanto a questão das drogas. As drogas vão destruindo os indivíduos, as famílias, a sociedade. E nós, como instituição humanitária, os nossos clubes, como organizações humanitárias, não podem ficar ausentes desse processo. E essa ênfase, com todas as ênfases, tanto as distritais quanto as ênfases presidenciais, elas têm por objetivo chamar a atenção para um certo aspecto. Fazer com que os clubes pensem sobre aquilo, incluam na sua pauta de preocupações aquele assunto e, se possível, desenvolvam algum trabalho. Qual é o caminho que nossos clubes vão seguir nesse campo do combate ou a prevenção ao consumo da droga? Os nossos clubes vão ter que identificar. Nós já temos vários clubes que têm trabalho nessa área. Principalmente, os trabalhos que nós temos estão voltados à recuperação dos dependentes químicos. Nós temos já vários clubes que apoiam instituições que fazem esse tipo de trabalho. Temos ainda muito pouca ação na área da prevenção, trabalhar um pouco mais na questão da educacional, e por isso que hoje estamos aqui até nesse local, e vamos ouvir uma palestra dos companheiros da Polícia Militar, porque eles têm um trabalho muito importante nessa área. E queremos aprender um pouco com eles, como é que eles fazem isso, e queremos ver de que forma que nossos clubes podem colaborar nesse esforço. Nós vamos discutir esse assunto durante todo o nosso ano, porque é uma das nossas ênfases. E nós estamos à medida que nós vamos discutindo, descobrindo também caminhos para nós irmos trabalhando. Nessas questões, por exemplo, de recuperação de dependentes químicos, no apoio às instituições, é um trabalho de grande fôlego. As instituições demandam muito recurso. Muitas vezes, o apoio de um clube até não é suficiente. São necessários a ação de outros clubes em apoio àquela instituição. Então, também isso se coloca dentro daquele processo que nós pensamos em integração dos clubes de Rotary através da ação humanitária. Vários clubes apoiando a mesma ação, o mesmo tipo de instituição. E aí tem alguns clubes que já têm trabalho nessa área, que vão, ao longo também do ano, vão começar a colocar a público o seu trabalho, as suas demandas, através do nosso site, através da nossa carta mensal, através de todos os meios que nós temos de comunicação, para que aqueles clubes que não tenham ainda um trabalho voltado a essa área, se interessados, possam também se integrar nesse esforço. Eu vou passar a Comissão de Trabalho do companheiro Borsar, nosso presidente da Comissão Distrital de Capacitação, para que então ele possa conduzir os trabalhos de hoje. Muito obrigado. Governador Escursim, governador Tigrinho, governador Herbert, meus prezados companheiras e companheiros. Como primeira parte desse evento, nós teremos uma palestra como os clubes de Rotary podem atuar na prevenção ao uso da droga.
Essa palestra é promovida pela Comissão Distrital de Capacitação e Ação Comunitária e pelo Rotary Club de Curitiba, Guabirotuba. Pretendemos, com esses ensinamentos que nos transferirão o companheiro o capitão Dalto Jean Terovano, fazer com que os clubes efetivamente possam se tornar parceiros neste programa e nas suas regiões possam verificar quais as instituições que poderão dar suporte a esse extraordinário programa que é desenvolvido pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu convido então o capitão Dalto Jean Terovano, agradecendo já a sua participação, para que ele nos fale então sobre o programa educacional de resistência às drogas e à violência, o PROEV. Crescendo se tornou uma instituição modelo no país. Ela é referência nacional nessa área de prestação de serviços e benefícios a seus associados. Conta hoje com 21 mil sócios e para ser sócio da polícia, da ABM, Associação da Vida Militar, precisa ser militar estadual, espalhados por todo o estado do Paraná, e proporciona aos seus associados diversos serviços, como assistência funerária, assistência financeira, empréstimos, assistência judiciária ou jurídica, fazendo a defesa dos militares estaduais quando denunciados por processados em função de algum ato de serviço. Tem colônias de férias, são 4 colônias de férias do interior do Paraná, atua na área de turismo, tem um hotel em Foz do Iguaçu, tem centro de lazer no interior do estado, e fora outras, inúmeros convênios que beneficiam os associados. Então, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande, eu como rotariano, pertencente ao Rotary Club de Curitiba, Guabirotuba, estar presidindo essa associação e recebê-los aqui. Eu sou oficial da reserva da Polícia Militar já há 18 anos e tenho acompanhado a questão do uso e do combate ao uso das drogas. E observei nos meus 30 e poucos anos de ativa e agora acompanhando na reserva a dificuldade de se agir nesse campo. Muito já se fez no mundo inteiro, no Brasil, no Paraná, em ações de combate à droga, combate ao uso da droga, especialmente combate ao tráfico. Quanto já se gastou no combate ao tráfico de drogas? E qual é o resultado disso? A cada ano, a cada década, a gente vê crescer esse fantasma. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E apesar de todo o esforço que é feito no combate ao tráfico, é uma luta inglória. É difícil, nós não temos nenhuma perspectiva que isso vá diminuir. Quanto mais acabar com isso. Por isso que o governador Escorcino foi muito feliz em colocar como objetivo este ano a prevenção ao uso de droga. Porque só a prevenção é que vai poder minimizar esta tragédia. E ao anunciar essa meta para esse ano Rotary, o nosso clube, como já participou em ações de apoio ao PROEG, tomou a iniciativa de pedir a coordenação dessa atividade no distrito. E nós elencamos como símbolo dessa atividade
difundir o trabalho do PROEC, Programa Educacional de Resistência ao Uso da Droga. O capitão Perovano vai lhe dizer, vai contar sobre o PROEC. E ao final eu gostaria que ele me deixasse falar mais algumas palavras. Bom, nós vamos falar sobre um aspecto que é absolutamente importante dentro da nossa instituição, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Nesse sentido, peço autorização aqui para o nosso querido Coronel Semer, nosso presidente da VM. Contato feito inicialmente não faço parte do Rotary, mas é companheiro de luta, né? Porque quem lida com a questão, que é o Corsari, quem lida com a questão da prevenção ao uso de drogas é eminentemente militante. Eu tenho oportunidade de trabalhar com o PROERD desde o ano de 2001. Confesso às senhoras e aos senhores que, à época, eu não queria fazer o curso, em hipótese alguma, do programa, por uma razão absolutamente simples, que a nossa formação ela tem a ênfase para a repressão e para as atividades reativas. Tá? Hoje, evidentemente, nós mudamos muito esse conceito por meio da introdução, e aí uma reconceitualização da nossa formação, por meio da introdução dos conceitos, das concepções de polícia comunitária. Como nós vamos observar que o PROERD tem uma relação direta com esses encaminhamentos. Tá? E tudo aquilo que nós fazemos no programa, ele tem um cunho eminentemente científico. Nessa militância, né, nesse trabalho que nós temos desenvolvido dentro do campo da prevenção desde 2001, eu vim para Curitiba no ano de 2002, 2003, eu comecei a participar de reuniões do Conselho, na época era Conselho de Entorpecentes, o antigo CONEM. E 2004 como membro efetivo já do CONEM. 2006 mudou a nomenclatura para CONEAD, né, que é o Conselho Estadual Antidrogas, e hoje o CONESE, Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Todos esses conceitos aqui nós vamos trabalhar na sequência, em função do que hoje nós temos uma lei, que é a Lei Atual de Política sobre Drogas, que veio a substituir a Lei 6368, hoje é a Lei 11.343, que traz novos conceitos bem atualizados, mas que necessita, evidentemente, de uma boa atuação, né? Como é o caso, por exemplo, da participação do Rotary, né? como interessado no desenvolvimento de ações de prevenção, porque sua lei nós sabemos que por mais adequada, por mais bem desenvolvida que seja, ela não dá conta, né, de todos os encaminhamentos e as demandas sociais dentro do caminho. Nós vamos falar então um pouco sobre o PROERD. Deixa eu só dar um S aqui para ver se funciona. O PROERD ele está distribuído no estado do Paraná, em vários municípios, mas só para nós termos uma noção, ele fica vinculado ao Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. Até o ano de 2008 ele era uma coordenação estadual, continuamos com a coordenação estadual, ele fica vinculado junto ao setor de planejamento da unidade, e nós trabalhamos em 167 municípios do estado. Muito bem, nós consideramos o PROERD uma escola de cidadania para a vida, até porque nós formamos os estudantes como multiplicadores de informações preventivas sobre drogas. Tá? O PROERD ele foi criado nos Estados Unidos no ano de 1983, no ano de 1981, aí no sentido de se ter uma tomada de consciência por parte dos setores policiais, o PROERD ele foi criado na Califórnia, na cidade de Los Angeles, numa dada ocasião, aí no sentido de ter essa tomada de consciência, né, de que só a atividade de repressão não dava conta da questão da prevenção propriamente dita, e se observou que uma grande quantidade de drogas ela era distribuída na região, nos distritos escolares. Então, no sentido de, se ia lá retirar o traficante,
na semana subsequente já tinha quantidade de droga similar ou até superior. Até porque, uma vez retirado o traficante, como a droga ela é muito rentável, mais especificamente cocaína, que era o que chamava a atenção muito na ocasião, o sujeito ele era praticamente imediatamente recolocado no seu posto como traficante e o tráfico evidentemente continuava. Então, que tipo de ação que nós vamos ter que desenvolver? E aí se reuniram psicólogos, educadores, os próprios policiais das polícias de Los Angeles, na polícia municipal, polícia estadual, enfim, federal, e eles começaram a pensar numa estratégia. Qual a estratégia da educação preventiva primária sobre drogas? No ano de 1992, alguns mentores dos Estados Unidos eles foram convidados, mentores de Nova York e da Califórnia, tá? Do DARE, Drug Abuse Resistance Education, que é o programa originário norte-americano que vertido para o português aqui no Brasil foi denominado Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência, que vieram até a cidade do Rio de Janeiro, e formaram 36 policiais, né, dos quais 30 do Rio de Janeiro e 6 do estado de São Paulo. A partir daí ele começou a ser difundido. E no ano de 1999, ele foi, 2 oficiais foram até o estado de São Paulo, então o coronel Porcides e o falecido coronel Dalmas, e aí a época foi uma quebra de paradigma significativa. 2 oficiais superiores, eles eram à época tenentes-coronéis, onde participaram do curso do PROERD, se sentaram com as crianças ao chão, né, participaram de todo o processo de formação, e no ano de 2000 foi implantado em 8 municípios no modo de protótipo, né, então nós, de laboratório, né, então nós fizemos a aplicação, fizemos as correções devidas, e a partir daí nós começamos uma ampliação no Paraná. Então no ano de 2001 nós fechamos dezembro de 2001 com 36 municípios, né? E a partir daí uma ampla expansão do programa. Muito bem, então esse aqui é um histórico bastante breve, existem muitas coisas, muitas nuances dentro desse encaminhamento, que a gente vai procurar falar na sequência. Muito bem. O PROERD, ele é aplicado atualmente, quando ele foi introduzido aqui no Paraná, nós havíamos somente um currículo, que era o currículo de 17 lições. Tá? Atualmente nós temos esses 4 currículos aqui. O currículo que ele é chamado de currículo de educação infantil, né? Mas, concretamente falando, ele é aplicado para as crianças pequenas, então lá na pré-escola, crianças na faixa etária compreendida entre 4 e 6 anos de idade, e aplicamos também no primeiro e segundo ciclo de ensino fundamental, do primeiro, segundo, terceiro e no 4º ano do ensino fundamental. O currículo do 5º ano do ensino fundamental, tudo isso aqui é um currículo, tá? Ele é um currículo somente. O 5º ano do ensino fundamental, 7º ano do ensino fundamental e o currículo para pais, responsáveis e professores. Eu trouxe aqui alguns livros do estudante, se os senhores tiverem interesse, não sei se alguém já teve a oportunidade de manusear esse material, posso passar aqui. Deve fazer gentileza, então para nós termos uma noção. Eu trouxe aqui também um livro para pais ou responsáveis, né? Esse material aqui, esses demais aqui, eles são relacionados ao currículo do 5º ano. Muito bem. Nesse currículo aqui da pré-escola, primeiro e segundo ano dos ciclos, né, do ensino fundamental, exclusivamente na pré-escola, nós não falamos sobre drogas, especificamente sobre drogas. Por quê? Por uma questão de desenvolvimento cognitivo do sujeito, né? Então, nesse momento, nós falamos sobre substâncias tóxicas, que vão preparar caminho para que possamos, então, aqui no 5º ano, falar sobre substâncias lícitas e substâncias ilícitas. Então, nesse momento ainda, a criança não está preparada para ouvir falar sobre os efeitos das drogas no organismo. Enfim, então nós falamos sobre substâncias tóxicas. Falamos sobre o quê? Sobre o inseticida, sobre os tipos de sabões. Falamos sobre aerossóis e outras possibilidades. Muito bem. E falamos aqui, concentramos no primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, ações relacionadas à segurança pessoal e coletiva.
falamos sobre trânsito, falamos sobre os outros encaminhamentos necessários. Tudo isso preparando para esse currículo. O foco do trabalho aqui no Paraná, e na maioria dos outros estados, mas falo aqui pelo nosso, é o quinto ano do ensino fundamental. Ou seja, nós temos aproximadamente 92, 93%, vai depender da época do ano, né? Nós aplicamos o programa em três etapas, eu já falo sobre isso. Nós concentramos no quinto ano do ensino fundamental. Por quê? É justamente a fase crítica de desenvolvimento desse sujeito, onde são feitas várias escolhas relacionadas à fase de desenvolvimento, à fase de transição da infância para a adolescência. Então é justamente por isso que nós elegemos o quinto ano como foco do nosso processo de trabalho. Pais ou responsáveis e professores. Por que professores? Porque nós trabalhamos conceitos que são de interesse dos docentes, né, formais, dos que trabalham na escola, porque nós vamos observar em pesquisa, eu trouxe alguns excertos de pesquisa, que muitos dos professores não se sentem, não é que não estão, eles não se sentem preparados para lidar com temas sociais e contemporâneos, em função do quê? A formação inicial, que de regra não prevê, tá? Formação continuada e relativamente parca sobre o assunto, e eu falo isso porque eu também sou professor. Tá? Então nós lidamos lá com o ensino superior, na formação de docentes, e nós lidamos também com o PROERD, tá? E os estágios e pesquisas que nós realizamos lá no chão de fábrica, né? Lá na escola, enfim, tanto escolas particulares quanto escolas de periferia. Por que eu falo isso? Em 2006 eu tive a oportunidade de defender minha dissertação de mestrado na Federal do Paraná, e em 2011 o doutorado na área de educação na Federal do Paraná, no campo da psicologia da educação e cognição humana. Então nós temos pesquisas relacionadas a esses encaminhamentos. Então assim, eu particularmente falo com tranquilidade sobre essas questões, porque isso não é realidade só de Curitiba, do Paraná, do Brasil, é realidade no exterior também. Se nós conversarmos, por exemplo, com pesquisadores, né, que são pesquisadores, que vão lá, fazem a coleta de dados, né, fazem toda aquela análise de dados, enfim, devolvem lá para a comunidade, mas também pesquisadores que são professores, não é realidade tão diferente daquilo que nós observamos lá, daquilo que eles vivem, por exemplo, lá na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, nos Países Baixos, enfim, lá nos Estados Unidos, em alguns estados absolutamente desenvolvidos. Não é nada tão diferente daquilo que nós participamos, daquilo que nós vivenciamos nas nossas comunidades escolares. Muito interessante isso. O curso ele é regular, portanto, nós trabalhamos no quinto e no sétimo ano. No quinto ano, 12 lições. No sétimo ano, 10 lições. Pais ou responsáveis, 5 lições. Essas lições elas são regulares, ou seja, nós trabalhamos em semanas consecutivas, portanto, 5 semanas consecutivas, 12 semanas consecutivas. E cada aula ela gira em torno de 60 minutos, ou seja, cada aula aproximadamente 60 minutos. E vai depender também do conteúdo, né? Muitas vezes nós temos que extrapolar 10, 15 minutos, enfim, vai depender também do nível de interatividade que nós tivermos no ambiente da sala de aula. Aplicado sempre por um policial militar, fardado, ele vai armado para a sala de aula, tá? Até porque a arma ela oferece uma relativa segurança, então nós não temos problema, nunca tivemos problema com esse encaminhamento. Né? Então o policial militar vai para a sala de aula exatamente da forma como eu me encontro aqui. Tá? E ele é devidamente preparado, é um profissional que ele passa por uma seleção muito rigorosa. Aqui no Paraná, em função dos estudos que nós temos no campo da formação de policiais militares que trabalham com o PROERD, né, conjugando com as informações que nós temos também com as pesquisas realizadas lá nos Estados Unidos, nós somos referência na seleção e também na formação dos policiais militares. Tá? É muito interessante esse encaminhamento. Esse policial militar ele passa por um curso de formação de 80 horas aulas, que é a formação inicial, e também a formação continuada em serviço. Tá? Então isso é importante dentro do nosso sistema do programa. Muito bem, eu havia falado no início que nós temos uma aproximação significativa com os conceitos relacionados à polícia comunitária. Muito bem, o que nós falamos aqui? Marc Ancel, um dos grandes pesquisadores da área, ele é francês, ele considera o seguinte: a defesa social como uma tomada de consciência acerca das necessidades sociais
e éticas novas. Necessidades sociais e éticas novas, éticas relacionadas às práticas. Necessidades sociais relacionadas aos vários fenômenos que nós vivenciamos no campo da segurança pública e defesa social. E a educação preventiva primária, o fenômeno do consumo de substâncias psicoativas, seja nas famílias, seja nas comunidades amplas, né? Seja um fenômeno novo, é um fenômeno recentemente estudado, diferente, né? Que o consumo de substância psicoativa nas escolas, desde que se pensou nas escolas, né? Desde a época do modelo grego, já se tinha algum tipo de consumo de substância psicoativa. E isso existe em registro histórico. Né? Então, veja, não é algo novo, é algo antigo. A diferença é que nós temos um fenômeno novo a ser estudado. Como é o caso, por exemplo, do bullying. Desde que existe escola, desde que existe relacionamento humano, em algum momento sempre existiu. Hoje nós temos um novo fenômeno, que é o bullying virtual, que é algo que tem que ser também estudado. Olha que interessante toda essa questão. Então, qual que é o nosso compromisso em termos de pesquisa, de pesquisador? É coletar todos esses fenômenos e estudá-los e transformá-los em conhecimentos, tá? Para que possamos, de alguma forma, alcançá-los dentro desse processo aqui. Nós temos um conceito também social que foi reformulado. Os norte-americanos, eles trabalham o conceito de escola, família e polícia. Se nós trabalhamos o conceito de comunidade, nós não podemos deixar de fora esse encaminhamento. Então, em função das pesquisas, conversas com outros pesquisadores da área, principalmente do campo da educação, da psicologia, segurança pública, nós ampliamos a ideia da escola, família e polícia para a comunidade, evidentemente. Por quê? Se eu formo um sujeito com todos os conteúdos do programa, o que ele vai fazer com esses conhecimentos? Todos esses conceitos construídos? De alguma forma ele vai ter que articular junto à comunidade. Por isso que nós vimos essa necessidade de trabalhar esse conceito. Hoje todos os estados brasileiros trabalham, mais do Distrito Federal, trabalham esse conceito aqui ampliado. Mas pelo Wander, ele é só um conceito, é só um conceito. Mas ele é trabalhado, permeado na nossa formação. Muito bem. Algo que é muito importante dentro desse processo é nós entendermos que quando nós falamos sobre prevenção, nós temos 3 níveis de prevenção. Tá? Nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária, de uma forma assim bastante simplificada, a prevenção primária, ela é trabalhada para sujeitos que nunca tiveram contato com substância psicoativa, que causasse dependência. Porque substância psicoativa nós chamamos ali fora o cafezinho. Tá? Então tem muita gente aqui que não vê, ela vai tomar o seu cafezinho e tal, fazer o seu intervalo, enfim. Por quê? Porque o café ele tem cafeína, que é uma substância psicoativa que, de certa forma, provoca certo nível de dependência ou química ou psicológica, ou as duas cruzadas. Então, quando nós falamos aqui na prevenção primária, nós estamos falando de substâncias psicoativas que não causam dependência química continuada, enfim, todos esses encaminhamentos. No caso da prevenção secundária, ela é trabalhada para sujeitos que já tiveram contato com substâncias psicoativas que possuem um alto potencial de dependência psicológica ou orgânica. E na dependência e na prevenção terciária está relacionado a sujeitos que já têm a dependência químico-psicológica instalada. E aí é o trabalho que nós ouvimos aqui de apoio do Rotary. Algo absolutamente importante. Uma grande dificuldade que nós temos hoje dentro do cenário nacional, né, que é um investimento por parte do governo. Quando eu falo governo, eu falo de todos os estados, né, não falo especificamente aqui no Paraná, de todos os estados, isso é histórico já. Eu falo isso como conselheiro estadual de política sobre drogas, né, representando a nossa corporação, que nós temos efetivamente essa dificuldade. Tá? Muito bem. Nesse sentido, nós nos preocupamos dentro desse processo, aquele que eu como falo, ele fala aqui, ó, quanto maior o número de fatores de proteção, menor será o consumo de substância psicoativa. E o PROERD é um fator de proteção significativo. Tá? Nós vamos observar aqui nas pesquisas, em que sujeitos que participaram do PROERD, pesquisados, os egressos de 10 a 20 anos, em torno de, uma pesquisa bem interessante que foi realizada lá no Rio de Janeiro, egressos do PROERD que foi aplicado nas comunidades, nas favelas, que é um termômetro muito
importante para nós, nas favelas. Sujeitos que tiveram regresso de 10 a 20 anos, em torno de 85% dos sujeitos não tiveram contato com substância psicoativa que causasse dependência ou registro em boletim de ocorrência. Tá? Pesquisa realizada lá no Rio de Janeiro, em decorrência dos 20 anos do PROERD lá no Rio. Tá? Olha como é interessante isso. Então são indicadores muito importantes. Bom, eu vou passar bem rápido aqui com relação à questão dos objetivos do programa. Nós formamos então multiplicadores de informações preventivas. A outra questão que nós temos como preocupação que é a qualidade e compromisso com o resultado. Tá? O foco do trabalho do PROERD, né, um dos grandes focos é a pesquisa científica. Então nós temos a preocupação de, com frequência, realizarmos as atualizações curriculares, por exemplo. As atualizações, via de regra, são realizadas nos Estados Unidos. Nós fazemos também aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Só que não é como muitos educadores nos falam, né? É um enlatado norte-americano que vem aqui e aplica no não. É um material que ele é traduzido e ele é contextualizado nas nossas comunidades para então nós desenvolvermos a nossa ação preventiva. Só para nós termos uma noção aqui. Um exemplo bem clássico que nós temos aqui no Paraná, entre outros, né? Nós temos um policial militar, que é o Joel, que ele trabalha lá na região de Nova Laranjeiras e ele aplica o programa para a comunidade de Caigangue. Nós temos 3 casos de policiais militares que trabalham com a comunidade indígena. Ele aplica o PROERD hoje, tal o nível de envolvimento que ele tem com aquela comunidade, na língua Caigangue. Olha como é interessante isso. E de todas as substâncias psicoativas previstas no nosso trabalho, ele enfatiza o álcool, porque o maior número de problemas que nós temos relacionados às comunidades indígenas é o consumo de álcool. Se nós vamos observar, por exemplo, o maior número de atropelamentos que existe na região ali onde fica a comunidade indígena, está relacionado ao sujeito que foi atropelado porque consumiu álcool. Isso é um exemplo, né? Fora outros encaminhamentos que nós temos. Muito bem, a estratégia preventiva sempre para reforçar esses fatores de proteção, ou seja, quanto maior o número de fatores de proteção, menor a possibilidade do envolvimento do sujeito com consumo de substância psicoativa, com drogas. Desenvolvimento da resistência, e aí nós enfocamos a resistência pessoal, né? Resistência pessoal no sentido de alguém oferecer bebida alcoólica, cigarro, maconha, seja lá o que for, como coletiva também. Desenvolvimento da competência social, liberdade de comunicação, autoestima, empatia, tomar decisão, resolução de conflitos, relacionado aqui a uma estratégia que é muito forte dentro do programa, que é a estratégia afetiva. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente. E condutas pedagógicas unificadas, que vai desde a formação inicial do nosso policial militar à formação continuada. Ou seja, na sala de aula, todos os educadores sociais do PROERD, né, os policiais militares, instrutores, mentores e facilitadores, eles aplicam simultaneamente no Estado a mesma lição, o mesmo conteúdo, né, uma fala aproximada. A diferença é que o sujeito ele tem lá o seu tempero pessoal, que varia naturalmente pela sua personalidade, pelos conhecimentos que ele tem construído e vários outros aspectos. Mas o conteúdo do programa e a metodologia aplicada é a mesma aqui em Curitiba, em Londrina, né, em Nova Laranjeiras, lá no Macapá, lá em Manaus, enfim, em qualquer lugar do Brasil. Muito bem. Eu vou falar rapidamente sobre algumas pesquisas científicas para nós termos uma noção de quanto que o PROERD ele é importante dentro do cenário. O PROERD no Brasil ele é considerado pelo Ministério da Educação e Cultura como o programa de maior prevalência. É o programa reconhecido pela SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, como parceiro estratégico, porque é o programa mais efetivo. Tá? Muito bem. Então, esse levantamento aqui, o 6º levantamento, ele trouxe números muito aproximados em relação ao levantamento que foi realizado no ano de 2004. Ele foi realizado em 2010, mas foi lançado, os dados somente foram publicados em 2012. Isso aqui é realizado pelo CEBID, Centro Brasileiro de Estudos de Drogas Psicotrópicas, da Universidade Federal de São Paulo. Né? Então é o centro de referência que nós temos em pesquisas na área de epidemiologia. E o que eles nos trazem aqui? Isso aqui é um extrato, né? Que o livro ele é relativamente amplo, quase como uma bíblia, né? Esse levantamento. Então, esse levantamento foi realizado em escolas públicas e privadas, somente nas capitais brasileiras. Isso nos preocupa muito em alguns aspectos aqui de Curitiba. Então, vamos lá.
Esse aqui foi o número de estudantes pesquisados. Então, o álcool foi a droga mais utilizada. 40% dos estudantes haviam bebido no mês anterior à pesquisa. Tá? Muito bem. Então, percebam aqui. A idade média de início do consumo de substâncias psicoativas. 12,5 anos para o álcool. Estou falando aqui de média. Quando eu falo de média, eu falo limite inferior e limite superior. Tá? Só para pontuar. 13,5 anos de tabaco e calmantes, 14 anos inalantes e 14,5 maconha, cocaína, estimulantes e demais. Isso é 2 vezes maior entre estudantes de escolas com mensalidade acima de R$ 1.200. Perovano, não é o contrário? Não. Fala aqui exclusivamente da nossa realidade de Curitiba, que não é tão diferente de Maringá, de Londrina, ou seja, dos grandes centros de porte médio. Tá? Um dado que é muito interessante, nós temos a relação, para cada escola pública, nós temos uma escola particular aqui em Curitiba. Tudo isso, porque nós temos muitas escolas particulares pequenas. Tá? Um aspecto que é interessante, o modo comparativo. Em Manaus, para cada 8 públicas, nós temos uma particular. Tá? Então, nos preocupa muito esse encaminhamento aqui. Isso aqui nós observamos, nós vivenciamos no batalhão de patrulha escolar comunitária, em função, por exemplo, dos atendimentos que nós temos de ocorrência. Então, realmente comprova esse dado para receber. 46% do consumo de substância psicoativa é na casa do adolescente. Tá? Então, não é muitas vezes lá na festa, como nós temos, muitas vezes o nosso senso comum nos dirige, né? A termos esses pensamentos, não, ele utilizou porque foi na casa do colega, foi lá na esquina, foi não. Via de regra é na casa do sujeito. Por quê? Porque normalmente os pais têm lá os engradados de cerveja, tem lá o barzinho, né? Com todo respeito a quem tem, mas é um fato, né? Isso é real. Tem um barzinho lá no campo lá da sala, que acha chique, acha bonito, aquela coisa toda e tal. E é uma forma de, naturalmente, pelo exemplo, pela disponibilidade da substância psicoativa, o sujeito fazer o consumo da droga. Tá? Muito bem. Dissertação de mestrado de uma professora, viajante de 2003, da Universidade Federal do Paraná. Quando nós aplicamos o programa, é obrigatório que a professora ela participe do processo de trabalho. Por quê? Porque ela pode desenvolver a ação pedagógica relacionada à prevenção de drogas na escola. Então, fala com as professoras. Eu acho muito bom o programa, eu vejo como um ponto de referência essencial, agradável, motiva a turma e outros aspectos aqui. Eu posso deixar essa apresentação aqui, senhor coronel, de repente, se alguém tiver interesse, né? Principalmente em função desses dados aqui. Esse trabalho aqui ele é muito interessante. Esse mestrando aqui, ele já é mestre, está fazendo doutorado agora, que é o Linhares, é um colega nosso, ele é policial federal. E à época, a professora que foi fazer a orientação, eles tinham um grande preconceito sobre o ProERD. E a hipótese era que o ProERD não tinha eficiência e eficácia naquilo que... Ou seja, ele tinha um resultado razoavelmente encaminhado já para negativizar os resultados do programa. Então esse aqui foi o resultado. Ó. Na pesquisa ficou demonstrado que o ProERD é uma opção extremamente salutar, tendo em vista que está organizado sistematicamente dentro da escola. Ou seja, ele foi com uma hipótese e voltou com outra. Tá? Olha como é interessante esse encaminhamento. Muito bem. Trabalho realizado como... Isso aqui são extratos da pesquisa, né? Existem muitos outros elementos. Nós observamos a necessidade de não só formar o sujeito, não só trabalhar com os conceitos relacionados aos conteúdos e aos métodos contidos no livro do estudante do ProERD. Por quê? Porque o nosso policial militar, que participa do programa como instrutor, ele é caracterizado como educador. Mas que tipo de educador? Ele não é o educador natural, que são os pais dos responsáveis, ele pode ser, naquele momento ele cumpre esse papel. Ele não é o educador formal, né? Que existem conteúdos, modos, enfim, todos esses encaminhamentos aqui apontados, né? Saberes teóricos, técnicos, experienciais, descritivos, normativos, enfim, que formam o professor, é uma formação diferenciada, mas ele é caracterizado como educador social. Isso aqui nós concluímos no ano de 2006. Hoje todos os estados brasileiros trabalham com esse conceito aqui, e 100 estados no Brasil, inclusive o Paraná, já tem isso descrito como lei. Né? Ou seja, que caracteriza o policial militar como educador social do ProERD. Por que educador? Por que isso é importante para nós? Porque nos dá entrada na área de educação e nos faz nos identificar com os educadores.
Tá? Mas isso não é somente um rótulo, nós trabalhamos isso concretamente na sua formação. Isso aqui, nesse sentido de apontar que não é somente um rótulo, né, que ficou um pouco prejudicado aqui a leitura, que não é somente um rótulo, por quê? Porque todos esses fatores aqui, eles são essenciais para a formação desse educador. Tá? Então, seriam o quê? Conhecimentos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, conhecimento sobre legislação, sobre psicologia da educação, vários fatores relacionados, sobre o contexto da família, do meio social, da escola, formação técnica, e no centro de todo esse processo, dessa matriz curricular, o educador, que é o nosso policial militar. Tá? É muito interessante todo esse encaminhamento. Muito bem. O educador social, o policial militar de formação em currículos da ERPROEB, realiza intervenções a pessoas com reforço de fatores de proteção, espaço na escola, família, comunidade e no próprio indivíduo. Esse é o conceito que nós trabalhamos, conceito legal, né, sobre educação social. Bom, eu vou pular isso aqui, porque eu acredito que o nosso tempo seja bastante corrido. Agora, um aspecto que é muito importante, por exemplo, que foi levantado, por exemplo, nas pesquisas, e pesquisadores nacionais e internacionais comungam, que é justamente isso aqui. Tá? Nós trabalhamos, na tese de doutorado, como que a criança ela constrói conceitos na fase de transição da infância para a adolescência. Por quê? Porque esse é um momento crítico no seu desenvolvimento, onde forma a personalidade e a identidade. Quando a gente fala de identidade, nós estamos falando de dois elementos, que é a construção da autoestima e do autoconceito. Nesse sentido, nessa construção de conceito, nesse momento, ela escolhe o seu estilo de vida. Né? Às vezes a criança ela está no colégio, ela quer se identificar com um determinado grupo, muitas vezes ela pode se aproximar de um grupo, né, para se sentir pertencida àquele grupo, e ela muitas vezes acaba escolhendo alguns encaminhamentos que não são adequados, como por exemplo o consumo de substância psicoativa para se identificar com aquele grupo, ou para ser aceito naquele grupo. Né? Tudo isso é muito importante dentro desse cenário aqui. Então, alguns conceitos, alguns comportamentos, algumas situações que são vividas, elas podem ajudar para estruturar o conceito sobre prevenção ou desestruturar esses conceitos. Então, os conceitos ditos como estruturantes, nós temos aqui o diálogo diário com mães, pais ou responsáveis com os estudantes, isso é muito importante. Tá? Então, pais, mães responsáveis que se interessam pelo conteúdo que o estudante aprendeu no cotidiano, tá? É um conceito um comportamento que ajuda a estruturar os conceitos sobre prevenção ao uso de drogas, experiências positivas em relação ao consumo de drogas, ou seja, no sentido de pais ou responsáveis não fazerem uso de medicamento na frente dos filhos, se beberem ou se fumarem, não fumar na frente dos filhos, tá? Ou de preferência que não tenham esses hábitos, que é o modo ideal. Tá? Mães, pais e professores demonstram ter a noção do emprego da lei. Quando a gente fala aqui da lei, a lei ela regulamenta o comportamento humano. A legislação sobre drogas, por exemplo, atual, foi desenvolvida com base no conhecimento de psicólogos, de juristas, de médicos, porque nós trabalhamos com os 3 níveis de prevenção, com outras áreas, né? Até porque quando nós falamos, por exemplo, da questão do conceito de prevenção ao uso de drogas, ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. Tá? Por quê? Porque tem que estar envolvido prevenção primária, secundária e terciária. Eu tenho educação, prevenção primária fundamentalmente, mas tem psicólogo, mas tem médico, mas tem... Enfim, prevenção terciária, fundamentalmente a área de medicina. Tá? Um aspecto que é muito importante também, quando nós falamos de prevenção, agentes que contribuem para o processo educacional na escola. Nós não estamos lá para disputar o espaço que é do professor. Pelo contrário, nós utilizamos um espaço que é privilegiado, que é um momento onde o professor ele tem a oportunidade de desenvolver, evidentemente, né, os conteúdos, né, os conteúdos científicos por meio da transposição didática, enfim, toda essa questão. E nós aproveitamos esse espaço para trabalhar nas estratégias de prevenção. Mas nós, no campo da segurança pública, o professor, né, na escola, nós a utilizar o espaço da escola como estratégia, mas tudo isso que nós fazemos, ele redunda na educação para a saúde. Isso é muito importante. Influência positiva da educação social na escola, ou seja, aquilo que nós desenvolvemos, conceitos que muitas vezes a escola não dá conta, os pais responsáveis não dão conta, né? Comportamentos,
conceitos que os pais responsáveis não trabalham em casa, via de regra, delegam para a escola isso, que é um erro significativo. Tá? Então, todo esse ato, esse espaço que fique em claro, nós trabalhamos com a educação social. Por isso que nós denominamos educador social do ProERD, educação social no ProERD. Tá? Isso é muito importante. Os professores, após a aplicação das lições do ProERD, passaram a ampliar o repertório de recursos didáticos e também trabalhar outros temas sociais e contemporâneos, né? Trabalhando trânsito, trabalhando sexualidade, trabalhando temas em meio ambiente, enfim, todas essas questões. Conceitos desestruturantes, ou seja, aquilo que desestruturam, né? Os conceitos sobre drogas, o consumo de drogas legalizadas na presença dos filhos. Né? Nós detectamos na pesquisa, por exemplo, que tem professor que faz o consumo de medicamento dentro da sala de aula, né? E comenta ainda que estava com dor de cabeça e utilizou aquele medicamento para aliviar a tensão, aliviar a dor. Leva o que esse pensamento na criança? Quando eu tiver qualquer tipo de problema, eu vou utilizar o medicamento. Né? Então, coisas do gênero. Dificuldade de desenvolver o conceito de legalidade, né? Isso nós já falamos. Pouco ou nenhuma discussão em casa sobre todo e qualquer tipo de assunto, não fala aqui exclusivamente sobre prevenção. Discurso proibicionista, você não deve utilizar maconha, mas por que não deve utilizar maconha? Então, pais responsáveis não leem sobre o assunto. Né? Nós estamos agora numa ampla discussão sobre descriminalização da maconha, algo absolutamente preocupante dentro do cenário das políticas públicas. Tá? Então, o meu discurso, eu falo como oficial da Polícia Militar, como conselheiro de política sobre drogas, o meu discurso é que nós não devemos descriminalizar hipótese alguma, não só maconha, qualquer tipo de substância psicoativa. Tá? Por quê? Nós não temos um aparato adequado no âmbito da saúde para dar conta dessas demandas. Talvez se tivéssemos no Estado, poderia ser um outro encaminhamento, um outro pensamento sobre essa questão, mas o Estado não está preparado para isso. Tá? Se nós temos com todo esse cenário problemas sérios com drogas legalizadas, isso no âmbito da saúde, tá? Só observar lá os índices dos CAPs AD, por exemplo, dos hospitais dia, pessoas que têm a dependência química do álcool ou do tabaco, enfim, todos esses encaminhamentos. Tá? E outras questões relacionadas. Muito bem, eu vou passar tudo isso aqui, isso aqui demandaria um tempo, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, 5 minutinhos, então vamos lá. O que nós devemos adotar no ProERD? Considere o Centro de Projeto Pedagógico a Criança e Adolescente. Então, nós trabalhamos com a pesquisa e o programa está em permanente desenvolvimento. Então, com base em todos esses indicadores que nós levantamos, que são indicadores de pesquisa, nós fazemos as atualizações decorrentes. Só para nós termos uma noção, nós estamos já com o programa na 21ª atualização científica de currículo. Antecipa-se a oferta de drogas, ações contra a violência e trabalhos contra a prevenção. Não surte os efeitos satisfatórios. Tá? Então nós temos que investir na prevenção para que possamos ter menos trabalho no campo da repressão propriamente dita. Bom, o programa, ele trabalha com basicamente 5 estratégias científicas. Que é e essas estratégias são trazidas pelo National Institute on Drug Abuse dos Estados Unidos, que é o NIDA, e também o CEBRID, né, que são os maiores centros de referência de pesquisa na área de prevenção. Então, conhecimento científico, quando nós discutimos vários aspectos relacionados, que nós levamos e as crianças também trazem, educação afetiva, que são todos esses elementos aqui que nós já falamos, né? Vocês podem observar que nas apresentações tem fotografias, essa aqui é de uma formatura do ProERD, a oferta de alternativas ao uso de drogas, no sentido de, você está falando para mim, como educador social do ProERD, para eu não fazer uso de drogas, mas que alternativas você me dá para eu não fazer uso de drogas? Então, todas essas possíveis aqui. A escola tem se envolvido muito, né, dentro desse processo. Então, são criadas outras ações possíveis. Então, atividades teatrais, atividades esportivas, né, todas essas questões. A educação para a saúde, então, são discutidos temas relacionados à poluição, trânsito, meio ambiente, né, e vários outros temas sociais e contemporâneos que são trazidos também, porque tudo está conectado. Edgar Morin fala isso, né, sobre a teoria da complexidade. Tudo está conectado. Então, eu não posso trabalhar somente as ações de prevenção, né, porque isso tem uma relação lá com o trânsito. Se nós observarmos aqui, saiu agora recentemente a estatística do Detran, né, que a segunda causa de morte no trânsito está relacionada ao consumo de álcool.
né? E outras substâncias, mas fundamentalmente o álcool. Então, tudo está conectado. Tá? Então, nós trabalhamos essas questões. Muito bem. Isso aqui já foi modificado pela Anvisa, né? Então, eu não tenho mais 9,5% de álcool dentro, por exemplo, de Antônio Fontônio, sou catarinense, lá do centro do estado, Barriga Verde. Então, eu tomava o tal do Sadol, que era o genérico. E eu achava engraçado que quando eu tomava, a minha mãe, não, né, eu tomava sendo horário do meio-dia. A minha mãe saía, eu ia lá e tomava umas boas. Eu não entendia por quê. Aí eu tinha isso aqui, aí eu fui entender por quê. Eu era dependente químico de Sadol. Eu sei que tem mais alguém que tomava biotônico Fontônio. Bom, então vamos lá. Modificações das condições de ensino. Nós temos observado que onde o ProERD tem passado, tem modificado. A ação pedagógica do professor, ele se abre para outras ações possíveis na escola, programas de saúde e outros encaminhamentos necessários. Não é que seja regra, mas a maioria das escolas nos relatam esse encaminhamento. Muito bem. Alguns textos legais. Vamos trabalhar rapidamente isso aqui. Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, Programa Nacional de Política sobre Drogas e Estatuto da Criança e do Adolescente. São unânimes, né, nesses três aspectos, que é o quê? Responsabilidade compartilhada entre família e Estado. As três legislações falam sobre família em primeiro plano e depois o Estado. Tá? Isso é muito importante. A legislação traz isso. Obrigatoriedade do ensino fundamental e da escola, do gestor escolar, trabalhar ou inserir programas compartilhados, como é o caso do ProERD, no seu estabelecimento de ensino. E o processo da formação prevista na política de proteção integral da criança e do adolescente. E o Estatuto, ele deixa muito claro esses encaminhamentos aqui. Então ele faz toda essa amarração, né, desse trabalho no campo da prevenção. Outras questões que nós já discutimos, só para nós termos uma noção aqui, já estamos acabando hoje. Aqueles números são interessantes. Esses aqui, exatamente. 1.130.223 estudantes formados. Nós aplicamos o ProERD em 3 etapas, porque como são 12 lições, nós conseguimos aplicar em 3 etapas anuais. Né? Então isso aqui nós fechamos na primeira etapa, né? Nós vamos fechar com aproximadamente 1.250.000 alunos formados esse ano, 172 municípios. No ano de 2012, o ano fechado de 2012, 76.544, nós devemos fechar esse ano aqui na faixa de 85.000 alunos formados, então é significativo no Estado. Então uma boa parcela da população população paranaense já participou do programa. Tá? É muito comum, por exemplo, você chegar, vai fazer uma palestra com um adolescente e perguntar quem já participou do ProERD. Eu já peguei com adolescentes em cursos universitários, na Federal, na PUC, enfim, outros centros universitários, na PUC recentemente, mais da metade do auditório ter levantado a mão porque participou do programa. Isso é muito positivo. Muito bem. Aqui nós observamos aqui a fotografia do ProERD aplicado numa aldeia indígena, né, uma outra grande formatura do programa. Aqui nós temos alguns apoiadores aqui que vieram nos visitar, tal, no Paraná. Ações complementares dos nossos educadores sociais do ProERD, muitas vezes eles não fazem só o ProERD, desenvolvem outras atividades complementares no campo da prevenção. Então nós temos aqui a banda do ProERD, né, um sucesso absoluto, né, de trabalho que é desenvolvido. Nós podemos trabalhar também em parceria, né, com o próprio Rotary, num evento, poderíamos trazer a banda, isso é muito importante. O teatro também do ProERD, né, quem costuma conduzir esses trabalhos aqui é o nosso coordenador estadual, que é o coronel Douglas Sabatini Dabu, né, que é um viciado em ProERD, com todo respeito, né? Nós temos isso no sangue, muito interessante. Então, para nós termos uma noção de tudo isso que nós falamos aqui, o aluno, o estudante que participa do programa, ele custa o irrisório, aproximadamente, pode ser menos, pode ser mais, aí vai depender das quantidades que são produzidas, aproximadamente R$20, né? Só para nós termos uma noção, porque isso é um investimento muito parco em relação aos resultados que nós temos para uma vida. Né? Então, basicamente, assim, nós temos muitas coisas para nós falarmos aqui sobre o programa, mas nós sabemos que da agenda, que é bastante vasta, né? E eu agradeço imensamente, sim, senhor, agradeço o espaço que foi cedido, né? Porque uma coisa que eu aprendi na área da prevenção é que
Se nós tivermos um espaço vago, vazio, ocioso, nós temos que ocupar. Tá? Seja falar de prevenção de drogas, seja falar de ações positivas que nós temos lá no cotidiano, enfim, todas essas questões relacionadas. E nós contamos com a participação de todos, estamos em absoluta disposição, nós temos algumas possibilidades de estratégias que nós poderemos conversar na sequência. Eu passo agora o microfone aqui para o nosso porta-sêmio. Já que estão em minha casa, eu tomo a liberdade de comentar algumas poucas coisas. Primeiro, a grande vantagem do trabalho do PROERD é porque atua na prevenção primária, ou seja, na idade em que a criança, ainda criança, está passando para a adolescência, ainda não chegou na idade de risco. E o fundamental do PROERD é instrumentalizar a criança a ter mecanismos, recursos, condições de resistir, de dizer não. Porque o PROERD ensina como dizer não. O PROERD fortalece a criança a resistir ao uso de droga. Este é o grande valor do PROERD. E atua na prevenção primária, ou seja, antes que ele faça uso da droga. Porque a droga, que eu nunca usei mais drogas mais fortes, mas ela dá uma sensação de prazer a quem usa. Então, depois de usar uma vez, a pessoa já está fragilizada na sua vida. E depois, se tornar usuário continuado, ele já está com a sua vida comprometida, porque nunca será mais o mesmo. Algum tempo atrás, eu passei num estabelecimento comercial para fazer uma compra, e enquanto uma moça me atendia, eu escutei o diálogo do proprietário com um cliente. E vi ele dizer assim: olha, você cuide, você fique em cima, você não deixe, você faça de tudo, porque senão você perde ele, e perde para sempre. Eu percebi que era sobre droga. E passei a usar isso. Inclusive na Assembleia Distrital eu contei isso. E uma semana atrás eu passei lá nesse estabelecimento e contei para ele, porque no dia eu não interferi em nada. Mas contei para ele que estava usando isso, né? E dizia: ó, quero dizer que estou usando, espero que você não se ofenda, não falo em nomes, mas também não vou pagar royalties. Porque, e aí ele me contou por quê. Porque ele teve um caso da filha dele, e até hoje ele mudou a atividade dele para ficar mais em casa, mais com a família, e tem que manter um controle sobre ela, porque ela está fragilizada para o resto da vida nesse sentido. Esse é o primeiro recado. O segundo, o PROERD, 1.130.000 jovens já foram preparados no estado do Paraná para resistir ao uso da droga. Quantos policiais militares do PROERD usam? 120. 120 que formaram no ano passado 70.000 alunos. Olha, esse trabalho é um trabalho extremamente valioso para a sociedade paranaense, mas ele sofre resistência. De duas naturezas, de duas origens. Primeiro, uma resistência de ordem ideológica. Pessoas, especialmente de política, de ideologia esquerdizante, não aceitam que um militar vá numa sala de aula fardado lidar com as crianças. E
Tanto que a pessoa, ele mostrou uma pesquisa de alguém que foi buscar como criticar o PROERD e acabou reconhecendo que era valioso. E tem uma resistência interna dentro da corporação. Ele não diz, mas eu posso dizer. Mas é natural para entender. Por quê? Porque hoje há uma demanda muito grande por segurança pública. Todo dia a gente vê assaltos, crimes e tal, e diz, mas a polícia, onde é que está a polícia? Não tem polícia, não tem segurança, não tem polícia na rua. Em cada região do Estado tem uma área de responsabilidade de um comandante que sofre essa demanda. E os recursos deles são limitados. E quando ele olha para a disposição do efetivo da corporação, ele diz, pô, mas esse pessoal do PROERD está desviado de função. Por que eu não vou trazer ele para a atividade? Então, ó, um pedido, imploro que todos os presentes, sempre que tiverem oportunidade, falem bem do PROERD, digam que isso é valioso. O recado é esse. Por quê? A sociedade é que precisa desse trabalho. Porque é só a Polícia Militar que faz. Alguém conhece algum trabalho semelhante? Alguém que trabalhe com a criança antes da idade de risco? E o PROERD está à disposição do Rotary para parceria, para quando souberem que tem um PROERD trabalhando numa escola, na sua escola, na escola dos seus filhos, dos seus netos, vão lá, vão prestigiar, deem apoio. Quem tiver a oportunidade de falar com políticos, recomendo que o PROERD é bom, para a gente garantir que esse trabalho continue, que não venha a sofrer limitações por governantes com ideologias diferenciadas. Tá? Então, isso é algo que a gente implora aí, importante. Muito obrigado.